Não tem fórmula mágica. Isso é muito importante a gente deixar claro. Existe a construção dos fatos e que tem muita coisa que a gente não tem controle, e é a maioria delas. Mas, sem sombra de dúvida mesmo, a palavra é constância. E embora hoje eu até tenho um pouco de dificuldade de falar disso, porque eu não me acho grande coisa, mas o reconhecimento que eu recebo, assim, na rua, nas faculdades, quando eu vou dar algumas palestras, é que, mas tu é tão novo e tu já chegou aí e tal. Eu digo, na verdade, tá, ok, eu até concordo que eu sou novo pro patamar profissional que eu tô inserido, mas é que eu comecei muito cedo também. Então, uma dica é constância. Ok, eu sou muito novo, não parece, mas fazem 14 anos que eu acordo todos os dias com o mesmo propósito, que é levantar cedo, trabalhar no mercado imobiliário de forma transparente, entregando valor para as pessoas que estão envolvidas ali no caso. Então, sem sombra de dúvida, é constância. A gente não pode desistir na primeira dificuldade, a gente tem que entender que a dificuldade ela é parte do processo e parte bem importante do nosso amadurecimento até profissional, embora tenha uma linha tênue, né, da constância com a teimosia, que às vezes a gente também está dentro de um ambiente que não é lucrativo, não é sadio para nossa saúde mental, mas de fato, sim, se enxergou que vale a pena, se enxergou que o caminho é esse e se enxergou que vai dar frutos ali na frente, é entender que é muito tempo. Então, ok, passa muito rápido mesmo, assim. Felizmente a gente fica com as memórias boas, né, e com as ruins a gente vai apagando ao longo do tempo, mas são 14 anos. 14 anos é praticamente um terço de uma vida profissional, se a gente for colocar aí que a vida profissional de uma pessoa hoje é de 30, 45 anos. Então é ser constante, é entender que tem que martelar, tem que chegar cedo, tem que trabalhar, tem que dar o seu melhor, por mais que o momento não seja bom. É época de plantio e época de colheita. Isso sim é uma regra, talvez se exista uma regra essa, é que ninguém vai colher o que não plantou. Certamente os primeiros porque indo mais fundo assim, a pessoa que me ouve hoje, que de repente está sucedendo um negócio da família, que já tem alguma questão estruturada ou que tem um investidor por trás, ela não vai ter esse desafio, ela vai ter outros, que talvez até sejam mais difíceis do que os que eu tive. Mas se quem está me ouvindo, me assistindo, é de uma família de trabalhadores, sem empresários, sem investimento, certamente são os primeiros, porque é muito fácil hoje o Fernando, com 35 anos, com mais de 100 apartamentos vendidos, chegar numa mesa com qualquer pessoa, seja ela da posição que ela for, falar de mercado imobiliário. O Fernando hoje construiu uma história, o Fernando hoje tem um respeito formado. Mas o Fernando de 22 anos chegar para conversar com uma pessoa, para confiar nele, a execução de uma casa, sendo que o repertório do Fernando é uma faculdade bem feita e só isso, é desafiador. É bastante desafiador. Então, certamente o início. Então, quem está no início, principalmente, tem que ter muita resiliência, tem que apostar na constância mesmo, que foi o que eu falei na resposta da outra pergunta, porque o início é uma desgraça. Eu ouvi certa vez, não lembro de quem, se foi na internet, se foi de algum conhecido, que fazer o primeiro milhão é o mais difícil, que é muito mais fácil fazer o segundo, o terceiro, até o 10º do que o primeiro. Eu não gosto de cifras, até porque eu não sou um cara dinheirista, eu gosto mais da parte humana, assim, da jornada. E certamente é o início. Tu te encaixar, as primeiras pessoas confiarem em ti, de fato foi o maior desafio. Depois tiveram outros, óbvio, a gente vive desafios todos os dias, mas eu acredito que, olha, pode vir o desafio do tamanho que for, dificilmente vai ser mais difícil do que de carinha limpa, sem repertório, ter que convencer uma pessoa a te confiar uma coisa que nem eu sabia que eu sabia fazer. Eu sabia que eu ia dar o meu melhor, isso é um fato. Mas o resultado vem depois. E aí eu acho que sim, o trabalho duro, com transparência e com dedicação, o resultado é positivo. E aqui eu não tô falando de que as coisas sempre vão dar certo. Muita coisa dá errado nesse meio e deu errado na minha trajetória, mas o resultado, que é o que importa, né? Se a pessoa corrigiu o problema, se a pessoa trabalhou com seriedade, se a pessoa foi transparente com o envolvido no problema, não tem como o resultado ser diferente.
a gente tinha, sei lá, 22 mil na conta e deu a entrada de 19. E óbvio, a gente tinha uma projeção de faturamento que fazia a gente acreditar que iam entrar mais de R$6.500, que era a parcela. Mas isso é uma coisa que eu falo que é muito interessante dessa pergunta, é que cada momento de vida tem a sua característica. Se a gente não desse esse peitaço naquela época, onde todo mundo morava em casa. Um dos sócios até não era de Pelotas, mas, tipo, morava dentro do escritório ali pra viver barato. Se a gente não desse um peitaço naquela época, cara, que o máximo que ia acontecer era o quê? A gente não conseguir pagar as parcelas, a gente perder o dinheiro do distrato do terreno, cara, e tá tudo bem. Não ia mudar a vida de ninguém, não ia gerar não ia enganar ninguém, não ia sujar o nome, né? Então eu sempre digo isso, a nossa reputação, ela é muito valiosa e ela começa muito cedo. Eu tenho muito orgulho de dizer que, cara, são compradores da Otimiza pessoas que trabalharam comigo na prefeitura em estágios, pessoas que compraram, que me conheciam do colégio, da universidade, pessoas que, claro, depois, quando a empresa vai tomando um corpo, logicamente vem pessoas que nunca te viram na vida e compram pelo teu posicionamento estratégico, mas assim, eu ainda estava essa semana conversando com pessoas sobre a aquisição de um terreno, e aí amigos em comum de uma pessoa que eu tinha construído a casa, outra que tinha trabalhado, feito estágio no escritório, e tu ter uma reação positiva dessas pessoas é extremamente importante também. Então, sempre que a gente for dar um peitaço, a gente tem que calcular de que a nossa reputação não pode ser manchada. Financeiramente, depois o que ganhar se perde e o que se perder se ganha, sabe? Tem que ser um pouco assim. Esse certamente foi o primeiro all-in e o segundo foi no primeiro prédio. Já foi um pouco mais irresponsável, porque aí na época todo mundo já morava sozinho, já era independente financeiramente, né? Já não dependia dos pais para absolutamente nada, embora ninguém fosse casado, ninguém tinha família constituída, ninguém tinha filho também, que é uma responsabilidade muito grande. E aí, de novo, a gente deu, era mais de R$500 mil esse terreno, e a gente botou exatamente todas as economias que a gente tinha, mas a gente sabia que o mercado ia dar uma resposta, porque a gente conversava com as pessoas, a gente tinha noção de que o nosso produto seria bem aceito. Não foi fácil, porque nós fomos praticamente os primeiros a botar imóveis de 20 e poucos, 30 metros quadrados. As poucas empresas que faziam com uma conceituação totalmente diferente, não utilizavam a palavra investimento, faziam imóveis de 40 metros para cima. E aí a gente fica muito feliz também porque essas empresas vieram se adaptando ao que a gente apostou. Então também foi um all-in. Eu sempre brinco, se eu olho hoje para trás, casado, pai de 2 filhos, eu acho que eu não daria all-ins dessa magnitude de novo. Mas tudo são fases, tudo são fases da vida e que a gente precisa se regular nessa trajetória toda.